e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu vou ler um trecho de uma passagem aqui, está em Lucas, no capítulo 17. Não precisa pegar, não. Vai ser muito breve a leitura, só para nós rezarmos um pouco. Diz assim: o leproso agradecido. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E quando eles iam andando, ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero convidar você a fechar um pouco os seus olhos aí onde você está e observar o detalhe dessa palavra. Eles iam andando e ficaram curados. Por que eu acredito que Deus trouxe essa palavra ao meu coração para partilhar nesse momento de oração? Porque muitos de nós, às vezes, achamos que vamos estar prontos, plenamente prontos para darmos passos, seja no namoro, no noivado e até mesmo no casamento. Mas é no meio do caminho que a cura vai acontecendo, assim como aconteceu com esses leprosos. E Deus hoje nos dá mais uma oportunidade nessa formação e sabermos que estamos no caminho de namoro, no tempo de namoro, no caminho de noivado, no tempo de noivado, e nós que somos casados estamos no caminho, e é nesse caminho que Deus realiza a cura em nós à medida em que nós vamos nos abrindo à cura de Deus. Por isso, Senhor, nessa hora de formação, nesse dia que o Senhor reservou para nós queremos pedir que hoje o Senhor realize a cura necessária para que possamos dar os passos. Nós estamos, Senhor, nesse caminho, nessa labuta, nessa vontade de acertar na Tua vontade, no Teu querer. Por isso, cura o nosso coração, cura as nossas mentes, cura as nossas emoções, cura, Senhor, aquela ferida que ainda nós não descobrimos. Cura, Senhor, os machucados que as cascas ainda estão finas, Senhor. Cura dentro de nós aquilo que é mais necessário para que sejamos casais santos, casais melhores, casais segundo o seu coração. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu venha nos batizar com Teu Espírito. Batize também a Rogéria, batize o Paulo, que nessa hora estarão trazendo para nós, Senhor, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que eles vivenciaram, tudo aquilo que o Senhor mesmo os impulsiona nessa tarde para trazer a nós nessa formação. Abençoe a família deles, a casa deles, a missionariedade deles, as curas que eles já experimentaram, as curas que eles identificam que ainda precisam experimentar, que o Senhor nessa tarde faça do Paulo e da Rogéria instrumentos, boca sua, Senhor. O fogo do Teu Espírito possa alcançá-los nessa hora, e assim, Senhor, eles possam jorrar esse fogo do Espírito para cada um de nós casais, e assim sejamos santificados, edificados por cada palavra que eles irão proferir sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, Senhor, e pedimos que o Senhor cuide de nós. Entregamos a Ti, ó Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe.
Que a Senhora nos cubra com o seu manto e nos direcione. Cuide dos nossos corações para que estejamos abertos. Ensina-nos, Maria, como a Senhora sempre fez, com o coração aberto à vontade de Deus. Ensina-nos também a estarmos com o coração aberto à vontade de Deus para essa tarde. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-vos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podem começar. Enquanto a gente rezava, me veio uma noção de tudo que a gente vai falar aqui, o mais importante é que Deus quer curar muitos através da palavra dele. E não que vai se dar nesse momento, mas depois de tudo que vocês vão colher, né, desse momento, vão levar para a vida de vocês e vocês vão rezar com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer em vocês. Então, eu quero começar partilhando essa emoção que Deus me trouxe no momento da oração, né? Boa tarde a todos. Quero me apresentar, né? Nós ficamos muito felizes com o convite da Roberta e do Fred. Meu nome é Rogéria, como a Roberta e o Fred já disseram. Eu sou missionária da comunidade Canção Nova, casada comigo. Eu sou o Paulo, também sou missionário da comunidade, né? Nós estamos na comunidade há quase 9 anos. Somos bem jovens na comunidade, somos jovens de casados, temos 30 anos, somos jovens papais, que nosso neném está com 4 meses de gestação. E a gente sempre tem feito essas partilhas com casais de namorados, noivos, justamente para incentivar, né, cada vez mais famílias novas, famílias que busquem viver aquilo que é o sacramento do matrimônio, sempre deixando bem claro que é sempre uma luta, né? E como a Rogéria falou, a palavra de Deus, o Fred partilhou uma palavra com a gente, a palavra de Deus ela é esse guia. É na palavra de Deus que a gente encontra alimento, a gente encontra o caminho concreto e real para construir, né, um relacionamento dessa maneira. Então a gente sempre fala nas nossas lives, ou quando a gente está partilhando com algum casal, às vezes a gente partilha no individual também com alguns casais, nós não conseguimos compreender e não conseguimos conceber um relacionamento familiar que seja estruturado, que tenha todas as características de uma família sem Deus. Então, a gente entende que existem famílias que são felizes, né, que conseguem fazer um caminho sem Deus, mas a nossa concepção vai ser totalmente aquilo que é a missão da família, a vocação da família. Para que a família seja família, ela necessita da presença de Deus dentro dessa casa, dentro do coração desse casal e dos filhos, né, por consequência. Então a gente parte dessa premissa. O relacionamento com Deus ele é o essencial para que um casal consiga ter passos, né, de realmente estruturar um lar e uma família. E o tema de hoje, né, nós vamos falar sobre a importância da cura das feridas, né? Certo, Roberta? Certo, Fred? Nós vamos falar sobre isso. E esse tema, gente, é um tema assim, super importante, não só para quem tem um relacionamento de namoro, noivado, casamento. Não, isso serve para qualquer relacionamento que você tenha, né? Serve para qualquer vocação. Sim. Seja no seu relacionamento de trabalho, seja na sua casa com seus pais, seus irmãos, seja com
se tem alguém que já é casado, né, com seu cônjuge, enfim, serve para todo tipo de relacionamento. Porque se a gente não trabalha o nosso interior, se o nosso interior não está bem resolvido, né, conosco mesmo, com a nossa história, né, com as nossas raízes, com certeza nós vamos ali nos enrolando ali no fio da vida, né, na meada da vida, nós vamos nos enrolando em alguns pontos e a gente não consegue sair deles. Então, seja por feridas emocionais, feridas psicológicas, né? Então, às vezes as feridas emocionais e psicológicas causam até feridas físicas, né? Porque somatismo, né? Talvez eu estou falando aqui com um psicólogo que vai entender disso muito melhor que eu, né? Então, mas é importante a gente lidar com isso, né? E como o Paulo trouxe, independente de qual seja a sua vocação, né? Nós temos aqui a vocacionada, né? Priscila, o nome dela? A Priscila, né? Vocacionada à Canção Nova. Vocacionada à Canção Nova, né? Tem os projetos de entrar para Canção Nova. Aqui dentro a gente não sabe qual vai ser a sua vocação, a gente não sabe qual vai ser o seu estado de vida. Mas independente se for um matrimônio, se for um celibato, ou se você entrar para a comunidade, né? E ficar solteira na comunidade, é importante, né? Trabalhar, é importante se deparar com aquilo que é real na nossa vida. Então, assim, já quero começar falando que a primeira coisa importante na nossa história é a gente assumir, né, a nossa história. Então, sei lá, se você é de pais separados, se você foi criado só pelo seu pai, se você foi criado só pela sua mãe. E aí Pelos você, avós, né? pelos avós, Tantas famílias que passam por isso. Pelos tios, ou se você cresceu num orfanato, né? Olhar para essa história e assumir essa história. E aí, a partir do seu assumir, você dá uma olhadinha para trás da sua história e vê onde a sua história tem a mão de Deus. E aí você apaixona pela sua história e aí você começa a viver um processo de cura, né? A consequência do encontro com Deus é a cura, né? Porque quando nós nos encontramos com Deus, as nossas trevas se encontram com a luz. E a consequência é que as trevas começam a ser dissipadas, né? Lógico que essa luz, ela revela muitas coisas que estavam escondidas nas trevas. E aí é um trabalho manual, é um trabalho artesanal, essa construção pessoal, né? De você começar a tirar suas feridas, a curar suas feridas ali na oração do texto, na oração do estudo bíblico, seja na missa, na adoração, mas é sempre um trabalho que requer consciência. E isso, até no sentido profissional da psicologia, se entende que você nunca vai conseguir alcançar uma cura que não seja consciente em você. Se você não tem consciência de uma ferida ou de alguma coisa que aconteceu no seu passado, que ainda reflete na sua vida, enquanto você não toma consciência daquilo, você não consegue ser curado. Você continua a ser conduzido, né? Inconscientemente, mas a ser conduzido. É muito comum quando a gente começa um relacionamento, a gente falar assim, agora vou virar a página e vou começar uma nova fase na minha vida. É uma nova fase. Só que no começo tá tudo certo, né? No começo ali é tudo beleza, né? É Tudo novidade, a pessoa é nova, características novas, você começa uma aventura, aquele coração acelerado, as borboletas, né, no estômago, ver pássaro cantando, né? Pessoa. Então, a pessoa, para você, não tem defeito nenhum. E ai de quem falar isso da pessoa, né? Escuta um pássaro cantando, pode ser até um urubu, vai ficar maravilhado, olha que canto lindo, né? Só que com o tempo a gente começa a perceber que esse pássaro não é tão bonito. Ele é um urubu. Né? E que aquela pessoa também traz defeitos e que eu também não consigo corresponder. Não sei se vocês conhecem casais, ou se já aconteceu com alguns de vocês, de ver assim, nossa, esse casal combina tanto, só que eles acabam separando. E quando você vai conversar com o cara, o que aconteceu? Eu não sei, eu amo tanto ela. Então por que você traiu ela? Por que você ou traiu ele, né? Aí a pessoa fala, não sei. A pessoa nem entende por que ela está agindo. Ela não entende por que ela está tendo não conseguindo administrar a sua vida afetiva. E isso, como a gente falou, em qualquer estado de vida.
quando você percebe um padre, um sacerdote que acaba caindo no escândalo de uma vida dupla, né? Ou abandonar a vocação do sacerdócio. Não que seja todos, né? A gente entende que existem alguns casos bem particulares, mas quando você percebe realidades na vida vocacional que não correspondem àquele estado de vida que a pessoa escolheu, existe ali traços de uma afetividade que precisa ser curada, né? Nós nos baseamos um pouco na passagem da Samaritana, né? A gente não vai ler também igual o Fred, a gente vai só sugerir para vocês depois lerem, né? Está no Evangelho de João, no capítulo 4, né? E aí, ali Jesus conversa, encontra a Samaritana. E aí a gente usa essa passagem para relatar algo que Jesus fez com ela. Porque quando Jesus encontra a Samaritana, no poço, ao meio-dia, nós já ouvimos muitas pregações a respeito disso, né? O calor daquela região, ela ia no poço naquele horário para evitar os judeus, porque existia ali toda uma situação cultural e política e também religiosa, né, entre os judeus e os samaritanos. Jesus, sendo homem, pede a ela de beber, ela se assusta com isso, como você, um judeu, faz isso e tal. No decorrer do diálogo, Jesus fala para ela o seguinte, ó, quando ele fala para ela, eu te darei água da vida e você não terá mais sede. Ela fala, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e eu nem tenha que vir aqui buscar. Então ela se convence que existe algo maior, entendeu? Aí Jesus fala para ela, né, ok, vou te dar, mas chama o teu marido e volta aqui. E aí ela fala para Jesus, eu não tenho marido. E Jesus chegou onde ele queria. Dissestes bem que não tens marido. De fato, tivesse 5. Eu perdi. De fato, tivesse 5 e o que tens agora não é teu. Então, Jesus faz o que com ela? Olha, vamos voltar na sua história. Olha quantos relacionamentos deram errado. O que garante que o seu relacionamento comigo vai dar certo? Jesus, ele está propondo para essa mulher um relacionamento. Está propondo para ela uma amizade. E quando ele percebe que ela traz feridas de relacionamento, ele fala para ela, olha, vamos curar primeiro essas feridas para que você seja capaz de ter um relacionamento sadio. Essa proposta de Jesus, ele faz para todos nós. E lógico que a gente pode colocar essa palavra em muitos âmbitos da nossa vida, mas hoje a gente quer tratar no sentido, na questão do relacionamento, né? Nós tivemos relacionamentos antes de nos casar, né? E aí você fala assim, mas eu nunca me relacionei, eu nunca namorei. Mas ferida afetiva não é sinônimo sempre de namoro, ou de relação sexual, ou de beijo na boca. Às vezes é de uma rejeição que você teve lá atrás. Com certeza, acho que a maioria, né, para não totalizar e dizer todos, a maioria vai lembrar da primeira paixão lá no colégio, que talvez te rejeitou, que não te quis, porque a gente sempre se apaixona por alguém mais velho, né? Alguém, né, assim, e aí que você se sentiu rejeitado, sentiu não quis, percebeu que, tipo assim, nossa, não me amou. E isso já causa ali uma sensação de rejeição, né? E quando você vai percebendo que isso vai construindo dentro de você desconstruindo a sua personalidade, na verdade, porque você começa a ter a baixa autoestima, a se sentir rejeitado, a se sentir não amado, a se tornar uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar. Isso são frutos de uma pessoa ferida. Quando você, por exemplo, não gosta muito do seu nome, queria ter outro nome. Eu queria ter outra aparência. Eu queria ser outra pessoa. Outra cor. Queria que os meus pais fossem outras pessoas, né? E até criamos esse mundo fantasia dentro de nós. Queria ter outra classe social, né? Se eu fosse rico, se eu fosse assim, se eu tivesse isso. A gente começa a construir interiormente um mundo irreal que corresponde a uma figura que eu gostaria de ser, mas não quem eu sou. E esse mundo irreal que muitas vezes a gente constrói é um mundo inalcançável, né? E às vezes a gente constrói esse mundo irreal dentro de um relacionamento. Porque, assim, às vezes a gente idealiza um relacionamento de filme de romance, né?
onde eles se encontraram, não tiveram atritos nenhum e foram felizes para sempre. E que o atrito era sempre uma pessoa externa quem criava, né? O príncipe nunca teve atrito com a princesa, era a bruxa quem tentava impedir, era o padrasto ou o pai dela que impedia, mas os dois se amavam perfeitamente até que destruíram aquele mal externo e aí eles foram felizes para sempre. Mas o mal é interno. Sim. Está em nós. E isso a gente precisa ficar muito, muito atento, né? Porque a gente vem, se tratando de relacionamento, nós viemos de algum lugar, né? Nós viemos da nossa casa paterna, vocês ainda que namoram, estão noivos, vocês ainda estão na casa paterna. Então, ali existiram relacionamentos do seu pai, a sua mãe, ou do seu avô, a sua avó, né? De quem te criou, teve aquele relacionamento, né? O seu relacionamento com seus irmãos, ou se você foi criado na casa dos tios, o relacionamento com os primos, né? Isso, gente, traz muitas marcas em nós, né? E isso faz a gente trazer muitas marcas para o nosso relacionamento, que muitas vezes a gente diz para a gente mesmo que a gente não quer repetir a realidade que a gente viu, quando na verdade a gente acaba repetindo e a gente faz do mesmo jeito, né? É bem comum, né? Muito, né? E existe uma teoria, né, que se diz que a mulher muitas vezes ela procura um homem para se relacionar que é parecido com o seu pai, por mais que ela tenha tido dificuldade com o pai. A mesma coisa o homem, né? Ele procura uma mulher para se relacionar que seja parecida com a sua mãe, tenha traços da sua mãe. Não são traços físicos, mas são traços de personalidade, né? Então, muitas vezes a gente acaba repetindo o ciclo. E como que a gente faz para quebrar esse ciclo, né? A gente olhar para a nossa história e se deparar com a nossa história, né? Onde eu fui criado. Então, é importante você parar, sabe? E não sei qual o ritmo de vocês, se vocês têm hábito de anotar, de escrever, é bom vocês escrever, né? De onde eu vim, né? Quem é a minha família? Quais são os traços da minha família? Quais são as qualidades e quais são os defeitos? Não que seja ruim você, às vezes, querer encontrar características, ou você encontrar características do seu pai no seu namorado. Isso não é ruim, não é negativo. O complexo de Édipo, ele existe, então ele é uma construção psicológica. E, às vezes, a gente se depara com características da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, e da pessoa com quem a gente está junto. São características, muitas vezes, boas, muitas vezes são características não tão, assim, né? Nossa, um defeito. Ele gosta muito de futebol, meu pai também gostava muito de futebol. E aí, não, isso não é um problema, né? O que a gente está tratando é de quando nós somos construídos, né, a partir de escolhas, a partir do meio, a partir da cultura, a partir daquilo que a gente absorve, né? Isso vai nos construindo. E a partir daquilo que a gente vai também escolhendo ao longo do tempo, né? E que muitas vezes a gente escolhe ignorar algumas coisas para tentar ter uma vida feliz, né? Então, sair de um relacionamento, hoje a palavra usada, né? Tóxico, né? É uma palavra muito usada pelos jovens, né? Um relacionamento tóxico, não foi bom, eu vou já partir para outra, né? Vou curar a dor desse término com outro relacionamento ou com outros relacionamentos, né? E com isso a gente vai meio que adormecendo a nossa consciência emocional. Tem até um ditado que fala, né? A dor de um amor só por amor cura. Isso não é verdade. Na verdade, você vai acumular dores, né? Acumular feridas, porque assim, quando um relacionamento, por mais breve que ele tenha sido, por mais até, eu nem sei o nome da pessoa, mas ele causa algo, né? Ele traz uma estrutura para dentro de você. Ele não é algo que passa em branco, né? E aí, quando aquilo acontece, ele me traz alguma coisa, ou ele me torna melhor, ou ele me torna pior. É impossível dizer que um relacionamento acabou e os dois ficaram bem, né? Sempre tem feridas. Sempre traz nós terminamos, somos amigos. É possível, mas não dá para dizer que não houve nenhum tipo de ferida, né? Mesmo que você continue amigo daquela pessoa. Eu não estou dizendo que você não vai mais conversar com a pessoa, mas estou dizendo que vai causar feridas.
e que você precisa primeiro olhar para isso. O que me causou esse relacionamento? O que me trouxe de ferida? O que me machucou? Onde que eu me senti, né, invadida ou invadido? Onde que eu me senti menosprezado? Por que eu corro tanto atrás da pessoa? Né? Às vezes eu vejo a pessoa, nossa, ela se humilha tanto por causa daquela pessoa lá que traiu, que fez isso. Por que ela se humilha tanto atrás dessa pessoa? Ali diz um pouco dela, falta de ou dele, né? Falta de amor próprio, falta de consciência da dignidade que tem, falta de reconhecer-se como um dom e por isso não se sujar tanto, né? E quantas pessoas, esses dias eu estava lendo um blog de um missionário e ele testemunhou assim que ele estava atendendo uma menina e que ela veio pedir para ele um conselho, porque ela tinha 17 anos, estava namorando um rapaz, os dois de oração, né, sendo acompanhados por esse missionário de uma comunidade que acompanhava casais, ele é celibatário. E aí ela chegou nele e falou assim, olha, aqui no grupo a gente está super bem, mas internamente nosso relacionamento, ele vive pedindo para a gente ter relação sexual. E ele fala que eu tenho que dar essa prova de amor para ele. Né? Que sem essa prova ele não acredita que eu amo. E aí o cara parou por aí a partilha sobre essa menina, né? Ele não continuou, mas ele falou assim, que ele saiu desse atendimento um pouco mexido, porque ele imaginou assim, quantas meninas perderam a sua pureza por causa dessa chantagem emocional que o cara fez. E quantas vezes a gente cede chantagens emocionais porque a gente não está preparado para lidar com a estrutura de um relacionamento. E aí a gente quer corresponder a qualquer custo. Um relacionamento ele nunca pode custar a sua salvação, a sua intimidade com Deus, a sua dignidade. Nenhum relacionamento tem esse preço. Ao contrário, o relacionamento ele vai agregar na sua dignidade, ele vai te impulsionar na sua relação com Deus e ele vai te levar a uma vida mais santa. Se não é isso que ele traz, não está sendo bom. Você pode pagar um preço caro por causa disso. Você pode estar pensando assim, nossa, Rogério e Paulo, nós somos de Deus, nós somos de caminhada, nós somos da igreja, e essa realidade não é para nós, né? Essa realidade que vocês estão falando. Mas existe uma realidade que é de todo e qualquer ser humano, né? Que são a realidade dos nossos relacionamentos. Ou talvez você está pensando assim, nossa, eu estou num relacionamento, eu já estou noivo e eu não trabalhei essas realidades da minha história, de olhar para a minha história, de olhar para as feridas da minha história. Gente, sempre é tempo. Deus é o dono do tempo, né? A gente não serve a Deus, né? Ele é o cara do tempo. Então, não importa em que tempo você esteja, é tempo de dar uma olhadinha com esse olhar de carinho para a nossa história, né? Como eu falava, né? A nossa história com os nossos pais, o tanto que nos marcaram, né? E eu falava para vocês, essa questão de anotar, né? De onde eu vim? Quais são as características da minha família? Quais são as características dos meus pais? O que é bom neles? O que eu copiaria? O que eu nunca vou querer repetir? Exato. Isso é muito importante, vocês terem isso em mente, porque né, a maioria que está aqui já namora, a maioria que está aqui já está noivo, a gente precisa partilhar dessas experiências um com né, com o nosso namorado. Isso é muito importante, partilhar as experiências passadas, né, e também as expectativas. Né? Porque muitas vezes as nossas feridas não nos deixam avançar. Então, eu preciso trabalhar essas feridas da minha história para conseguir dar uma outra resposta. Né? E como o Paulo trazia lá no começo, né? A gente só pode avançar na nossa história, no nosso caminho interior, se a gente reconhece. Né? Porque, assim, muitas vezes a gente diz, eu nunca quero isso no meu relacionamento. E no final das contas a gente está fazendo aquilo. Por quê? Porque existem fatores na nossa história que nos impulsionam para aquilo. Das duas, uma. Ou você está repetindo aquilo, ou você vive extremamente na defensiva com medo que alguém faça aquilo com você. Exato. No caso, por exemplo, de uma traição. Né? Ou você acaba traindo, sendo alguém infiel, ou você acaba tendo um ciúme possessivo, um medo de ser traído,
sabe? E aí isso te prende. Então, às vezes você fala assim, não, mas eu não estou repetindo a mesma coisa, né, que me feriu. Mas você está se tornando alguém que está sendo comandado por aquilo. Sim. Ou então você não está repetindo, mas você está se tornando um perfil de uma pessoa que feriu alguém que você viu que ele não queria que isso acontecesse. Parece meio trava-língua, né? Parece um rolo de coisas, mas é realmente um rolo de coisas, né? É, aí um testemunho pessoal, né? Eu repudiava muito as atitudes da minha mãe. Eu achava minha mãe muito omissa, muito omissa. Então, de jeito nenhum, na vida, né? Eu já estava caminhando com Deus, já estava na Canção Nova, já namorava o Paulo. De jeito nenhum na minha vida eu queria repetir as atitudes da minha mãe. Mas era assim, 100% das atitudes. Eu repelia, entendeu? Se alguma coisa me fizesse parecida com minha mãe, eu repelia. Eu confesso para vocês que dentro de mim, isso hoje é um processo que já está bem encaminhado. Mas eu ainda preciso dar bastante passos nesse processo. Por quê? Porque muitas vezes eu via minha mãe cedendo tanta coisa em casa, mas tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E muitas vezes eu tinha dificuldade de ceder no nosso relacionamento. Às vezes eram coisas pequenas. E aí que está a importância. Ela partilhou isso comigo. Ela me contou isso. Então tinha momentos em que eu percebia ela irredutível em coisas, eu percebia que não tinha razão. Era algo sentimental, era algo emocional, era afetivo. E ali vinha essa pegada. Eu falava para ela, amor, eu não tô te enganando. Eu não tô querendo te passar para trás. Eu não tô querendo te fazer de boba. E ali eu despertava ela. Para ela falar assim, opa, peraí, eu não tô sendo, né, tão... Não tô deixando as coisas rolarem. Peraí. A mesma coisa acontecia comigo, né? Eu partilhei minha história com a Rogéria. Então, eu fui criado com meu pai. Então, eu não tinha minha mãe dentro de casa. Imagina, né? Antes de casar, por exemplo. Como que eu ia entrar, morar com uma mulher dentro de casa? Eu nunca tinha morado. Na comunidade, né? Tem as irmãs de comunidade e tal. Mas é totalmente diferente do que você morar numa casa só você e uma mulher. E às vezes ela viu minhas reações, ela fala assim, amor, somos marido e mulher. Nós seremos marido e mulher. Mas esse é um ponto que eu acho que é um segundo passo. Antes existe a cura pessoal. Antes ela percebeu isso. Antes ela deu voz para esse sentimento dela. Gente, porque assim, o Paulo poderia chegar e ver tudo isso em mim e descarregar em mim essas situações, daquilo que ele via, daquilo que... Gente, eu ia ficar com muita raiva dele e o negócio não ia ter resultado. Então, eu precisei olhar para mim. E aqui na comunidade, né, a gente, não sei se vocês são treinados aí nesse olhar para si mesmo, um olhar de cura interior, né? Aqui na comunidade, a gente passa 2 anos praticamente parados, olhando a nossa história, né? Fazendo um trajeto de cura interior. Então, a gente tem um olhar treinado para a nossa história, para, né, olhar para dentro de nós, etc. Então, assim, apesar de estar com esse olhar treinado para olhar para dentro, eu demorei um tempo para me despertar para isso, né? E eu fui me despertar para isso já dentro do relacionamento com o Paulo, né? De olhar e falar assim, nossa, existe isso aqui. E eu preciso reconhecer. A gente reconhecer, às vezes, é um negócio muito chato. É um trabalho difícil, porque assim, uma pessoa que quer fugir do seu passado, ela não pode se encontrar com Jesus. Se você não quer fugir da sua história, de quem você é, fuja de Jesus. Porque Jesus, ele sempre vai te entregar quem você é por inteiro. E o que você é por inteiro, assim como ele fez com a samaritana, né? Ele prometeu para ela uma água nova. Ele prometeu para ela uma água viva. Ele prometeu para ela uma água que ela nunca mais teria sede. Só que ele não falou para ela assim, esquece seu passado a partir. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele poderia chegar na mulher e falar assim, olha, a partir de agora, eu vou te libertar das suas feridas. Eu vou fazer com que você nunca mais lembre das suas feridas.
Eu vou fazer com que você seja uma mulher nova, não seja mais conduzida pelas suas feridas e as suas escolhas. E vou te dar uma água nova. Ele é Deus, mas por que ele não faz isso? Porque, em primeiro lugar, ele nos salva com a verdade. Ele nos salva com a inteireza de quem nós somos. Jesus, ele não quer pessoas prontas, completas, saradinhas, né? Ó, top. Jesus, ele entende o processo humano. E quando ele chega até ela, ele fala assim, olha, eu vou te dar água, mas vamos conhecer quem você é? E isso é importante. Esse processo de conhecer quem eu sou é muito importante para que eu viva um relacionamento com alguém, para que eu seja sadio no relacionamento que eu vivo, né? A Rogéria conhece muito a minha história, mas para ela conhecer bem a minha história, eu tive que conhecer e aceitar a minha história. E quando eu estava no meu discipulado, eu entrei num processo de cura pessoal, de cura interior com Deus. E foi o meu trato com Deus? Eu comecei a escrever todas as pessoas com quem eu tinha me relacionado no caderno. Então, eu anotava nomes, tinha meninas que eu não lembrava o nome, então eu anotava características, locais. Eu tenho um pouco de memória fotográfica, então eu lembrava muito a cor do cabelo, o local onde eu me encontrei com essa pessoa. Aí eu fiz a lista, né? Todas as meninas que eu tinha me relacionado, ficado, tal. Só que aí eu percebi que aquilo não bastava. Porque é fácil, né? Até falando humanamente, é fácil você falar, eu fiquei com fulano. Mas e as que me rejeitaram? Aí eu comecei a anotar as que tinham me rejeitado, as que não queriam nada comigo, as que me trataram mal, aquelas que, né, que você jamais. Então, eu tomei nota. Mas peraí, não foi só isso. E os amigos que eu me senti traído por eles? E aquelas pessoas que eu gostaria de ter sido amigo e nunca quiseram ser meu amigo? E aquelas pessoas que nunca foram meus amigos, que eu também nunca quis ser amigo, que nós não tivemos um relacionamento bom, que, né, de briga, talvez. Fui anotando. E meu pai e minha mãe, como foi? E os meus irmãos de sangue? E como que era com os meus... Então, a lista começou a ficar grande, gigante. Que eu fui anotando nomes, anotando... Quando eu não lembrava do nome, eu lembrava de características. Para vocês terem noção, Deus me lembrou de uma senhora, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, que ela me conheceu na escola, e aí ela soube, né, ali na escola, ela soube que eu era criado só pelo meu pai, e aí ela começou a trabalhar na escola, ela falou assim, vem cá, eu vou te tratar como uma mãe. E aí eu me lembrei disso claramente quando eu estava na capela. Porque aí aquela mulher nunca me tratou como uma mãe, e ela criou em mim uma expectativa. Então, um garoto de 9 anos, lógico, quando eu toquei nisso, eu tinha 22 anos, 23. Eu não era mais um menininho. Só que eu precisei deixar que o sentimento daquele menino viesse à tona. Um menino de 9 anos que criou a expectativa de que teria uma mãe naquele momento. Aquele menino viveu uma frustração gigante na fala de uma mulher inocente, que só quis ser bondosa, que só quis, né, sei lá, agir com bondade ali, falar uma palavra de conforto. Lógico, sem discernimento, né? Mas, imagina, lógico que no começo, gente, para mim, era muito difícil deixar esses sentimentos virem à tona, porque eu me sentia, às vezes, assim, nossa, que idiota. Isso é uma coisa tão irrelevante, isso não tem importância. Mas quando a gente vai realmente se deparar com a cena, tem importância. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Kung Fu Panda. Você assistiu, Fred e Roberto? Kung Fu Panda. Kung Fu. O Kung Fu Panda, é. Eu gosto Nós temos uma jornada. O Anderson e o Luciano vieram passar uma jornada aqui pra gente. Ano passado. Ano passado. Aí eles Bacana. passaram esse filme. Muito bom, porque o filme Kung Fu Panda, ele é um trajeto de cura interior. De um panda que se achava filho de um pato, um cisne, acho que é um pato, que não sabia quem era, que fazia macarrão, que sempre se sentiu incompleto, que sempre se sentiu fora do ambiente onde ele estava, que descobre nele características que ele nunca teve,
E, para mim, o filme 2, ele é um roteiro de cura interior. Porque quando ele se depara com o pavão e o símbolo daquele pavão, ele se sente extremamente... Ele congela, ele trava. Porque aquele símbolo traz algo da história dele. E aí ele até apanha, né? Na briga lá, ele apanha por quê? Porque ele não consegue reagir diante daquilo. Então, esse é o sinônimo de uma ferida. A gente se depara com situações no nosso meio, reações de alguém, falas, perfume, cores, e aquilo nos leva lá atrás, em algo que a gente viveu e nos trava. Aí a gente não sabe lidar, a gente não sabe responder, a gente não sabe... A gente congela. Qual é a primeira reação? De desespero. O que eu faço diante disso? Qual é a reação natural? De defesa. Porque se isso me tornou vulnerável, eu preciso transformar isso em algo escondido. Eu não posso ser vulnerável. Humanamente é isso que é pregado. Qual que é o trajeto de Deus? Deixe vir para fora. Quem você é? Gente, e assim, a gente precisa, né, aqui na comunidade, o Padre Jonas usa uma expressão, né? A gente precisa deixar as cascas caírem. Então, o que são essas cascas? É aquilo que nos esconde de nós mesmos, né? Nossa, Rogério, Paulo, mas o que isso tem a ver com relacionamento? Tem tudo a ver com relacionamento. Tem tudo a ver com relacionamento. Porque se a gente não cria um caminho de cura interior, nada e relacionamento nenhum nos preenche. Entendeu? Então, mais uma vez, um breve testemunho. Né? Quando eu e o Paulo, a gente começou a namorar, o Paulo foi remanejado para Roma e eu fiquei aqui no Brasil, fiquei em Cachoeira Paulista, na Santa Cachoeira Paulista. Eu vivia um processo interior muito forte de autoaceitação. Então, eu usava o cabelo escovado, relaxado, liso, esticado, né? Imagina, gente, esse cabelo aqui. Ó, o Fred tá balançando a cabeça lá. Como assim? Roberta também viveu Rogério, Roberto viveu um período assim também, negócio de querer esticar o cabelo. Não, fazia escova de vez em quando. Mas eu lembro quando a Rogéria cortou o cabelo, lembro do cabelo dela antes. Deixa o negócio cacheado, gente. Então, eu vivi um processo assim, um processo com Deus Pai. Gente, era um processo assim, eu lembro que o santuário estava sendo construído, então eu ia lá, o santuário no chão, e eu ia rezar ali, porque eu precisava viver um processo com Deus Pai de me encontrar como filha. Porque assim, na minha casa, na casa dos meus pais, desde pequenininha, eu não me sentia encontrada. E aí eu ficava assim, gente, eu sou adotada, só pode. Gente, quem nunca pensou isso? Né? E é um sinal de ferida, viu? Pensar eu sou adotado, lógico, se não for uma brincadeira. Quem nunca viveu isso é uma pessoa procurada na história, né? Porque muitas das pessoas que eu já conversei, né, depois que eu fui falando dessa realidade, foram dizendo isso. Então, desde pequenininha, eu vivia isso. Nossa, né? De onde eu sou, de onde eu venho. Eu sempre me achei muito diferente da minha casa, dos meus irmãos e tal. E eu fui crescendo com isso. Só que chegou num ponto da vida, de experiência com Deus, que Deus, toda vez que eu ia rezar, Deus me chamava de novo a ser filha. Até um dia que eu fui rezar, uma pessoa falou para mim assim, por que você não deixou o cabelo natural? Ah, não. Dá muito trabalho, esquece. Isso que eu já tinha falado para ela isso muitas vezes. Né? Aí eu fui para a capela rezar, e aí eu falei para Deus assim, o que eu faço? Porque Deus me chamava, gente, a ser mais natural. Porque eu era uma pessoa, eu tinha dificuldade de expressar sentimento. Vocês acham que eu tinha coragem de sentar no sofá e de frente para você aqui, nessa live, e te falar alguma coisa, e conversar com você assim, livre? Não. Tinha vergonha de entrar no ônibus, porque todo mundo ia me olhar. Hoje o Paulo passa vergonha comigo. Por quê? Eu não tinha uma timidez. Eu tinha vergonha de quem eu era. Entendeu? Eu tinha vergonha de quem eu era. E aí um dia eu fui para a capela rezar e falar para Deus assim, Deus, o que eu faço? Eu deixo natural, eu relaxo, o que eu faço?
E aí aquela vozinha lá no fundo do seu interior, né? Lá no silêncio, veio aquela voz assim, se é para ser natural, deixa ser natural. E aí explodiu um processo interior dentro de mim, né? Então, assim, eu sentia tudo que eu tinha construído a vida toda sendo desconstruído. Eu não sei quantos anos você tem hoje. Na época, eu tinha uns 23 para 24. Né? E aí eu ficava pensando, Deus, como é que eu vivi 24 anos assim? Presa interiormente. E aí, o Paulo foi remanejado. Eu queria estar perto do Paulo, mas eu entendi que era necessário aquele tempo de distância no namoro para que eu conseguisse viver o meu processo de autoaceitação, o meu processo interior. Era preciso que eu me reconstruísse para eu conseguir construir alguma coisa com alguém. Porque a minha estrutura, hora ou outra, ia ruir. Porque assim, eu não me aceitava, eu ficava emburrada comigo, eu brigava comigo, eu tinha vontade de correr de mim, gente. Né? Paulo fica rindo aqui. Mas eu tinha vontade de correr de mim. E eu precisei entrar nesse processo, né? O Padre Jonas usa outra expressão aqui na comunidade, né? A gente fica como um siri sem casca. E eu fiquei como um siri sem casca. De ir me encontrando, de ir falando assim, nossa, olha, você tem características boas. Olha isso aqui. Você tem, né? Você tem virtudes. Você não é toda ruim, né? Não precisa te jogar fora, minha filha. Olha, vem cá, vamos. E aí eu fui vivendo o processo. E o processo foi de dentro para fora. Então, assim, quando eu cheguei no ponto de falar assim, nossa, agora eu preciso cortar esse cabelo porque cresceu, eu preciso cortar. Eu passei máquina zero na cabeça. E esse aqui ficou em crise do outro lado do oceano. Era para eu ter tido medo de cortar o cabelo, do Paulo não me aceitar, do jeito que eu estava me assumindo, na minha essência, em quem eu era. Só que, assim, veio um mover de Deus tão, tão forte de dentro para fora, de eu me assumir, que eu não estava preocupada com aquilo que o Paulo ia pensar, se ele ia me aceitar ou não. Porque o mais importante era que eu me aceitasse. Se o Paulo não me aceitasse, era sinal de que o Paulo não era pessoa para minha vida. Não era pessoa para minha história. Então, isso para mim era o mais importante. Mas eu não estava me aceitando numa arrogância ou num feminismo. Ou então, assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriel. Não, não. Era um processo, gente, de aprender a me amar. E aí, nesse processo de aprender a me amar, depois, claro, foi sendo lapidado muita coisa, né? Dentro do relacionamento, então, foi sendo lapidado muita coisa. Mas eu precisei daquele tempo ali, né? Não estou falando que você vai ter que dar um tempo no seu noivado, que você vai ter que dar um tempo no seu namoro. Mas eu estou te dizendo que aproveite que você namora, aproveite que você está noivo, que você não mora ainda na mesma casa com a pessoa, que você não está no ritmo ainda de vida de casado, para se debruçar na sua história e olhar para isso, né? E não é só para você que é mulher, você que é homem. Exatamente. O homem, às vezes, tem um hábito de dizer assim, isso ficou no passado, vamos enterrar. E aí, talvez, dentro de você, está um túmulo de tanta coisa que você tem enterrado. E aí você não consegue conversar direito com a sua noiva, sua namorada, Não você olha não no se olho. abre, entendeu? Não olha no olho, você é durão, né? É durão, é aquele que... tá bom. Gente, isso é indício de que alguma coisa aí dentro de você precisa ser trabalhada. E talvez você está ficando com vergonha porque eu estou falando, você está do lado da menina aí, ela está dando uma olhada para você e falando, é tu, hein? Mas, assim, é difícil encarar, dar vergonha encarar esse processo, né? Paulo pode falar muito melhor, né, para vocês que são homens, como que é encarar esse processo de cura interior? Às vezes de um homem de já 25, 30, 40 anos, não sei a sua idade. Mas talvez para você encarar esse processo, rapaz, e agora? Eu já sou homem barbado, criado, o que eu vou fazer com tudo isso? Vai lá, meu amor. Olha, o Papa Francisco, eu me lembro do discurso dele para os jovens, que ele fala que o jovem é chamado a ser original, não a ser cópia. Né? E ser original é do termo origem, é saber de onde eu vim, é saber quem eu sou. Então, ser original não é pintar o cabelo de roxo. Não tem problema pintar o cabelo de roxo, mas
Ser original é ter consciência de onde eu vim, quem eu sou, né? Qual é a minha origem? E quando nós começamos um processo de reconhecer quem nós somos, nós temos que encarar a nossa realidade com muita coragem. Então, o machismo, ele é um sintoma grave de um homem muito frágil e ferido. Então, um homem que não respeita a dignidade da mulher, que não respeita a liberdade da mulher. Porque, assim, às vezes a gente tem o receio de falar, a gente fala contra o feminismo, né? Mas temos que falar também contra o machismo. Um homem intolerante, um homem que não permite que a mulher toque no dinheiro, né? Um homem que não permite que a mulher, às vezes, converse com uma amiga. Então, um homem muito ciumento, que a mulher não pode sair de casa, não pode... Esse processo machista, que pode chegar à agressão, né? O homem bater na mulher é uma coisa inaceitável. Ele guarda, ele esconde, né? É uma casca que esconde interiormente uma pessoa muito frágil, muito frágil. E tem que ter muita coragem, tem que ser muito homem para você se deparar e falar assim, não, eu sou muito frágil. Eu preciso mexer no meu interior. Eu preciso pôr em ordem, né? Existe um processo na psicologia que eles chamam de o processo de organização interior. Então, toda vez que você vive uma experiência nova, é como se fosse uma sala, né? Imagina, o seu psicológico é como uma sala. Toda vez que você vive uma nova experiência, é como se chegasse um móvel novo nessa sala. Vamos supor, você tem uma sala com uma mesa, 6 cadeiras, um sofá e uma TV. E aí, de repente, chega uma mesa de centro. Só que essa mesa de centro ela não encaixa bem com o sofá e com a mesa de 6 cadeiras. E aí você precisa. Então esse objeto que chega novo, ele desorganiza tudo o que é essa sala. Então, o nosso psicológico ele funciona assim. Você tem uma estrutura, de repente chega uma novidade. Esse encontro que nós estamos tendo hoje é algo que está desconstruindo o seu ambiente psicológico. Está tirando do lugar as coisas. Está dando luz sobre algumas outras. Qual é o processo que vem depois? De organizar. Reorganizar, no caso. E o processo de reorganização interior, ele requer que eu perceba o que tem que permanecer nesse ambiente. O que vai ficar aqui? E onde eu vou colocar isso? Para que esse processo novo que chegou, ele tenha espaço. Então, esse processo de se reconhecer uma pessoa ferida é olhar para a sua sala e falar assim, olha, minha sala é toda bagunçada. Na minha sala, a TV serve de mesa. Então, eu preciso colocar cada coisa no seu lugar. Eu preciso... Mano, na minha sala tem muita coisa, no meu ambiente interno tem muita coisa que não é bom. E eu preciso jogar fora, desapegar. Para o homem, é mais difícil. A mulher, ela tem uma sensibilidade maior ao seu interior, ao seu sentimento, né? Por ser naturalmente chamada maternidade, a mulher ela já tem uma estrutura emocional muito preparada, naturalmente. É lógico que ao longo do tempo, até essa estrutura da mulher ela é muito ferida, né? Hoje, então, mas o homem, ele é pronto para defender, ele é pronto para ser o cabeça, ele é pronto para se sacrificar por esse ambiente. Então, ele naturalmente também é preparado para negar a dor, para não se render à tortura, para não se render ao medo. Então, ele tem uma estrutura mais rígida em relação aos sentimentos. O processo do homem é derrubar um pouco as armaduras, sem deixar de ser homem, porque existe o processo contrário, quando ele não consegue levantar essa estrutura natural do homem e ele cai no abismo, né, do sentimentalismo e de uma emoção muito ferida e que acaba corrompendo até a masculinidade dele. Mas quando você olha para um homem muito fortão, muito dono do negócio, muito, né, o gostosão, eu mando na parada, é um cara frágil. Né? E isso é um processo que a gente precisa viver como homens. E quem é o nosso exemplo como homem? É o Cristo. É Jesus. Jesus, ele sabia ser durão quando precisava, de pegar um chicote e expulsar os vendedores do templo. Ele sabia encarar na hora que tinha que encarar. Quantas pessoas desafiaram Jesus e ele respondeu. Até para Pedro, né?
quando Pedro fala, e João, o que será dele? O que Jesus responde? O que você tem a ver com isso? E se ele for viver até que eu volte? Você cuide do seu caminho. Então, Jesus não era um cara, ele pegava leve, ele era... Mas quando ele encontra uma mulher ferida diante do poço, ele sabe ir na história dela com toda delicadeza. E como a gente partilhou no começo, a consequência de uma pessoa que busca a cura interior é quando ele encontra alguém e ele ajuda essa pessoa, né? Porque eu precisei aprender a não ser o cara durão. Eu fui criado só pelo meu pai, gente. Meu pai, ele é um homem muito honesto, muito trabalhador. Meu pai, o maior medo dele é morrer com dívida. E meu pai nunca fez dívida. Ele tem medo de morrer devendo R$ 50 no mercado. Então eu passei a minha vida inteira ouvindo meu pai falar isso. Eu vou lá pagar esses R$ 50 que eu estou devendo no mercado, porque se eu morrer, eu não devo. Então meu pai, ele é um homem muito honesto. Uma fibra de honestidade que não dá para questionar em momento algum. Meu pai sempre teve essa estrutura. Mas meu pai não ensinaram meu pai a lidar com sentimentos. Então meu pai, ele na minha infância, não tinha abraço, não tinha beijo, não tinha eu te amo, não tinha comemoração de aniversário, não tinha Natal. Então era só eu e meu pai na minha casa. Isso fez falta? Claro que fez falta. Né? Claro que esse garoto de 6, 7, 9 foi crescendo e sentindo falta desse afeto, sentindo falta dessa... Quando eu entrei para a comunidade e quando eu me encontrei com Jesus Cristo, né, até um pouquinho antes de entrar na comunidade, eu toquei num homem diferente. Um homem que não tinha medo de chorar. Um homem que não tinha medo de reconhecer. E vai estar falando do seu pai. Não, estou falando de Jesus agora. Jesus é esse cara que não tem medo de chorar quando sentiu a perda do seu amigo, que não tinha medo de expressar seus sentimentos, que não tinha medo de encarar a ferida do outro, mas que na hora que pressionaram ele lá e queriam matar ele, jogar ele da precipício de Nazaré, ele encarou todo mundo, passou no meio de todo mundo e foi embora. Não era um cara frouxo. Jesus não era frouxo, mas Jesus não era cascudo. Jesus não era, né, um ogro. Ele me construiu um pouco mais e aí eu encontro a Rogéria. Você imagina, se a Rogéria me conhecesse como eu era antes de Jesus Cristo, ela não ia querer nada comigo. Ia dar certo não, gente. Não ia dar certo. Assim como se eu conhecesse a Rogéria antes dela conhecer Jesus Cristo, não ia dar certo. Já vai. Só que o que faz eu e a Rogéria darmos certo chama-se Jesus Cristo. Porque a cura que Jesus fez nela, a cura que Jesus fez em mim, possibilitou que a gente se aceitasse, que a gente se conhecesse. E aí, como a gente falou, eu contei uma história inteira para ela. Ela sabe de tudo o que eu vivi. Aí, às vezes, a gente se pega querendo contar alguma coisa de um outro. Aí ela fala assim, nossa, amor, uma vez eu vi uma coisa assim, eu já te contei, né? Já umas 5 vezes. Só que nisso a gente entrou na colaboração na cura do outro. Quantas vezes a Rogéria fala assim, amor, você está agindo baseado nos sentimentos que você tinha em relação ao seu pai, em relação à sua mãe. Amor, olha, você não agiu como o homem que eu conheço. Quantas vezes, né? Eu falo, amor, eu não sou seu pai. Amor, você não é a sua mãe. E olha que a gente ama os pais dela, tá, gente? São pessoas maravilhosas. Nós hoje contribuímos um para a cura do outro. Só abrir um parêntese aqui, gente, porque assim, na hora do fervo, às vezes que você está ali indisposto um com o outro, vocês estão com os nervos à flor da pele, acho que só eu e o Paulo revivemos isso, acho que ninguém aí vive essas coisas não. Não dá para você virar para outra pessoa e falar assim, você tá igual ao seu pai, você tá igual ao seu pai. Não dá. Não é bem assim. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente foi... E assim, a gente comeu bastante sal antes de conseguir identificar essas atitudes um do outro, né? A gente caminhou bastante junto no processo de cura interior antes de conseguir identificar. E quando a gente consegue, dá uma esperada da poeira baixar, né?
Às vezes eu pego e falo, amor, deita aqui no meu colo. Ó, pra mim, gente, é o segredo. Deu colo pra mim. Eu sou carinho demais. Ela dá colo, eu pronto, já sei. Então, amor, tá certo, eu tô errado dele. Antes do colo. Ela ofereceu o colo, eu já tô reconhecendo meus erros. Então, eu falo pra ele, amor, deita aqui no meu colo. Aí eu, né, coloco a mão na cabeça ali, como quem não tem nada, tô orando em línguas por dentro. Falo, amor, posso te falar uma coisa? Ele fala, pode. Aí eu falo, olha, nessa situação aqui, nego, você agiu baseado nos sentimentos que você tinha com seu pai, ou baseado nos sentimentos que você tinha com sua mãe, não sei o quê. E nessa hora, eu sei que a linguagem do amor dele é palavras de afirmação, eu vou falando para ele palavras de afirmação, né? Ou palavras de desafirmação. Por exemplo, amor, eu não vou embora. Amor, eu tô aqui. Amor, eu tô com você, né? Então, aí só abrir um parêntese aqui, né? Se vocês nunca leram as linguagens do amor, acho que todo mundo já deve falar isso para você, mas se você nunca escutou falar das linguagens do amor, leia, viu? Acordando. Carinha de sono. Então, se você nunca leu as linguagens do amor, leia. Isso vai ajudar muito no seu processo de cura interior. Porque, primeiro, como você se sente? Porque, gente, a gente só pode ser curado, e isso eu queria que ficasse bem claro, né? É uma das coisas que o Papa Francisco vai dizer. A gente só pode ser curado e a gente só pode dar uma resposta sã, uma resposta saudável, se nós sabemos aquele que nos se nós conhecemos aquele que nos ama. Só o amor puro. Se nós fazemos uma experiência com aquele que nos ama. E quem nos ama por excelência? Quem me ama por excelência? É o Paulo? Jamais. Né? É Cristo. Então, é fazer a experiência. E assim, você pode falar assim, nossa, mas parece que você coloca o Paulo no colo, tem que falar com... É uma criança, muitas vezes, quem comanda os nossos sentimentos é a criança ferida dentro de nós. Muitas vezes, quem dita a maneira como a gente reage diante das emoções fortes, não é o adulto. Não é o adulto. Uma das minhas maiores curas, gente, foi com um filme. Eu não lembro o nome do filme, mas é um filme com o Mel Gibson. E ele já é adulto no filme, né? Bem sucedido, dono de um negócio. E aí ele encontra um garoto no escritório dele. E esse garoto ele não sabe de onde veio, não sabe quem é. E ele tenta encontrar os pais desse garoto. E aí esse garoto vai lembrando, vai falando dos sonhos dele, da vontade que ele quer, né? Quando eu crescer, quando eu crescer. No final do filme, ele descobre que aquele garoto é ele. E aí ele percebe que ele abandonou todos os sonhos dele, abandonou tudo aquilo que ele era e se tornou uma outra pessoa. E aí, uma cena final do filme, ele volta na infância dele, no momento em que a mãe dele morre. A mãe dele tinha câncer e ele tinha que cuidar da mãe. Isso no filme, tá? E aí ele atrasou um pouco na escola para chegar na casa dele. Quando ele chegou, a mãe dele estava morta. E o pai dele, no momento de dor, perguntou para ele: por que você não veio antes? Por que você não chegou antes? Você viu o que você fez? Aquela criança, ele simplesmente absorveu que ele foi o culpado da morte da mãe dele. A partir dali, tudo que ele viveu foi baseado naquela fita. E a cena do filme, que para mim foi pura, foi quando ele, adulto, se encontra com ele, criança, e ele fala para aquela criança: a culpa não foi sua. Gente, é bobo, mas naquele momento eu percebi que a separação dos meus pais não foi culpa minha. Duas vidas, isso mesmo. É esse filme mesmo. Porque naquele momento, lógico, eu já estava, né, eu assisti na comunidade, não, a gente rezou antes, já estava no clima de oração, tinha toda uma estrutura espiritual ali. Mas naquele momento eu saí da sala, eu fui pro quarto. Eu chorei a noite inteira. Porque eu encontrei de novo com o Paulo pequenininho e eu falei para ele: Paulo, seus pais se separaram, não foi culpa sua. Cara, e eu nunca tinha parado para pensar que eu me culpava. Eu nunca me culpei conscientemente.
mas inconscientemente. E você vê, num filme, Deus me mostrou isso. Entendeu? Esse processo de cura é o Cristo, é o amor que vai fazer de nós. Né? E ele é contínuo. Então, num relacionamento, se você não está preparado para lidar com as suas infantilidades, se você não está preparado para reconhecer que você reage conforme as suas feridas, dificilmente você vai pedir perdão, dificilmente você vai reconhecer seus erros, dificilmente você vai perder a briga, né? Porque a gente fica assim, não, eu tô certo, não, quem tá certo sou eu, quem tá certo sou eu. Mas quando a gente fala assim, não, peraí, pra que eu tô nessa briga? Amor, nós nos amamos. Amor, nós somos uma família. Não vale a pena. Então, a Rogéria falando, né, mas nossa, pegou uma criança no colo. Sim, muitas vezes ela encontra dentro de casa uma criança barbada. Uma criança barbada e que precisa, às vezes, de um colo. E aí vocês acham que eu sou bobo de negar o colo? Vocês acham? E a mesma coisa ela, às vezes ela precisa do quê? De um abraço, de uma acolhida, que fala para ela, olha, eu te amo do jeito que você é. E você acha que ela é boba de perder essa oportunidade? Meus irmãos, não vamos perder as oportunidades de nos sentir amados. Amados de verdade. Às vezes a gente aceita o amor genérico, porque a dose de amor verdadeiro às vezes é pesada. Mas às vezes é só pisar no seu orgulho que o seu organismo aceita o amor verdadeiro. E esse amor cura. Gente, e assim, né, depois de tudo isso que a gente trouxe, né, como trilhar esse caminho de cura interior, né? Como? Por onde começar? Né? Gente, olha, eu te convido a se matricular na escola do amor de Deus. Porque assim, gente, eu estando dentro da Canção Nova, né? Tem missionário aqui para todo lado, cada um com suas ocupações, cada um com seus afazeres. Eu não achava quem rezava por minha cura interior. Ó, você pode? Nossa, eu tô tão atarefado. Nossa, você pode? Nossa, eu tô acompanhando tanta gente. Nossa, você pode? Sabe o que eu passei a fazer? Não que eu estou te convidando a ser autossuficiente, não é isso. Mas eu estou dizendo para você que se você não achar alguém que reze por você, vai você para a capela, meu querido, bota a mão na sua cabeça e fala, Jesus, não tem ninguém que reza por mim, o Senhor é o dono da reza. Aqui, ó, cura. E se você tem alguém que reza por você, vá de vez em quando à capela sozinho e põe a mão na sua cabeça. Porque às vezes a gente espera, aí eu vou lá, a Roberta vai pôr a mão em mim. A Roberta, ela é íntima de Nossa Senhora. Então ela vai pôr a mão em mim, e aí Nossa Senhora vai, na mão dela, pôr o manto sobre mim. E eu vou sair de lá, ó, zerado, curado. Gente, cristianismo não é magia. Deus não é um Deus que faz magia. Ele é um Deus que constrói. Ele é um Deus artesanal. Eu gosto dessa palavra. Eu vejo Deus como um artesão. E se você quer ter relação com Deus, você precisa estar disposto a pôr a mão na massa, né, meu? Sim. Que é o que a Rogéria está dizendo. Ah, mas a Roberta já rezou por mim. O padre Rufus, quando era vivo, rezou por mim. O Frei Josué, o padre Roger Luiz da Canção Nova, um dia na missa do clube, falou a minha história inteira, dizendo que Deus estava me curando. O padre Jonas me encontrou um dia e falou para mim, meu filho, você tem esse nome, esse RG, esse CPF, Deus está te curando. Isso é fato. Se Deus fez, eu acredito. Mas isso não quer dizer que você está pronto. Isso quer dizer que você deu mais um passo. Isso quer dizer que Deus agiu de uma maneira extraordinária e que agora Ele está te chamando a ser ordinário, dia a dia. Ordinário de dia a dia. E se você quer se matricular nessa... Não ordinário. Se você quer se matricular nessa escola de cura interior, você pode ter certeza, Deus é o Deus da providência. Ele vai te dar os meios, né? Existe o tecido fio de ouro da Shalom, que é muito, muito bom.
Existe Em Busca da Alma Feminina, existe masculino lá, esqueci o nome. A Cura da Masculinidade. A Cura da Masculinidade, né? Existem bons livros, mas se você não tem acesso a esse conteúdo, né, talvez você não tenha condições de adquirir esse conteúdo no seu estudo da palavra. Né? Da experiência que eu falei para vocês, que eu vi um processo muito forte de cura interior. Né? Eu não tinha quem rezasse por mim, então eu ia para a capela e rezava. Eu rezava, no meu estudo da palavra, Deus se revelava assim, muito concretamente. É só você estar atento na oração do texto, gente. Eu rezava, falava, Deus, Nossa Senhora, estou colocando aqui meu processo de cura interior, que eu estou vivendo, nessa fase que eu estou vivendo isso. E eu ia apresentando para Deus os passos que eu estava dando, e Deus ia se revelando a mim nos passos que eu precisava dar. Então, assim, o meu processo de cura interior só depende de mim. Deus quer. E se você falar assim, não, eu já estou bem, eu não preciso disso. Você sabe que você precisa. E se você se casar com alguém, essa pessoa vai perceber que você precisa. E ninguém consegue se esconder. Ninguém consegue se esconder. Por que no começo do relacionamento é sempre bom? Porque a gente está ali com a fantasia, né? Quando a gente conhece a realidade do outro, ou a gente constrói amor com essa pessoa, ou a gente vai para outro relacionamento. E aí, quando começa a ficar sério, começa a ser um processo difícil, eu vou para outro relacionamento. E aí, mas por que você nunca para no relacionamento? Porque você precisa se encontrar com quem realmente vale a pena, com Deus. E depois com você. E depois com você. Para depois se encontrar com outro. Porque o mandamento de Deus fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Gente, se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? É condição. É condição, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Eu tenho 1h17, né? Tem que acabar, gente. E só para assim, a Rogéria vai trazer algo, mas eu queria só para chegar ao ponto, né? Na hora que você chegar no altar da igreja, o padre perguntar, né? Como perguntou para mim, Paulo, você aceita a Rogéria? Eu respondi, porque eu sei quem eu sou, sei quem ela é. Rogéria, você aceita o Paulo? Rogéria, não, eu sei que eu sou a Rogéria. E eu sei quem é o Paulo. Esse sim não pode ser fantasiado. Esse sim não pode ser uma caricatura. Então, conhece-te e depois você se dá a conhecer. E aí você constrói a relação. Eu quero trazer para vocês, né? Depois para vocês rezarem com essa música. A música chama de Coração a Coração. É uma música da Sueli Façanha. É uma música bem antiga da Sueli Façanha. Tem uma letra muito bonita, mas eu quero só pegar um pedacinho aqui que fala do refrão, né? Que fala assim: lidar consigo mesmo é trabalho de artesão, fio a fio, e leva tempo para dominar o coração. Então, é trabalho, gente. Né? Como o Paulo trouxe. Cura não é magia. Cura é trabalho. Fio a fio, e leva tempo. Então, o que eu desejo para você, né? Que algo que a gente tenha falado, que tenha ficado no seu coração, né? Nem tudo que a gente falou serve para você, mas o que não serviu para você serve para outro, né? O que a gente deseja é que você trilhe mesmo esse caminho de relacionamento com Deus, né? Esse caminho de amizade, de intimidade, desse Deus que vai me revelando quem eu sou.
desse Deus que vai me revelando a minha originalidade. É isso que a gente deseja para você, viu? A Roberta quiser falar alguma coisa, o Fred, se alguém quiser dizer alguma coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Quero dizer que o Paulo e a Rogélia, eles estão toda segunda, né, na live? Sim. Fala aí, faz a propaganda aí. Segunda-feira, às 22 horas, no Instagram da Canção Nova, @Canção Nova Oficial, @Canção Nova. Nós fazemos uma live para casais, né? Principalmente o foco são namorados e noivos e recém-casados. A gente não se sente preparado para aconselhar casais, né? Porque a gente está começando agora. Mas a gente consegue partilhar com os namorados e noivos algumas coisas que a gente já viveu, daquilo que nós sentimos que é um caminho seguro, né? Nós acabamos de fazer uma live sobre o discurso do Papa Francisco aos noivos. Amanhã a gente vai fazer uma live testemunhal. Nós estamos, né, no mês das vocações, na Semana da Família que acabou, né? Mas a gente vai tentar falar um pouco do nosso testemunho. Como que a gente começou a se gostar, como que a gente conheceu, o nosso namoro, né? Nossa história. E depois a gente vai tentar entrar numa série da Familiares, a encíclica do Papa João Paulo II para casais. Então a gente vai tentar trazer esse documento e compartilhar na live. Então toda segunda-feira, às 22 horas, a gente faz essa live. Estão todos convidados. Tem um pessoal que gosta muito de formação, né, de buscar, então tenho certeza também que eles vão estar participando, né? E assim, eu não sei vocês, mas falar de cura interior mexe muito com a gente, né? Eu vi a história do Paulo, da Rogéria, e aí a gente vai se olhando, se analisando, vendo onde estou, para onde vou, e como é importante a gente tocar nisso. A gente está fazendo um pequeno trabalho com alguns casais casados, né? Mas tem chegado para a gente muitos pedidos de oração de pessoas que estão se separando, que estão com inúmeros conflitos no casamento, porque não sabem como lidar. E essa semana uma pessoa virou para mim e falou assim: já estou longe do meu esposo há um tempo, ele já está com outra pessoa, mas eu quero retomar. E eu casei imatura. Hoje eu reconheço as minhas imaturidades, as minhas infantilidades. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, corram atrás dessas infantilidades, isso que o Paulo e a Rogéria trouxe, nossa, espera aí que eu vou pegar a frase na íntegra. Muitas vezes, quem comanda as nossas atitudes é a criança ferida dentro de nós. Nós precisamos hoje parar e encarar essa criança que está aí gritando, chorando, fazendo birra, se jogando no chão, porque senão lá na frente, quando você se casar, quando você estiver dentro do casamento, o bicho pega. A gente só sabe quando entra. E é importante a gente trabalhar isso agora, porque lá no casamento chega uma hora que você não vai suportar e nem o outro vai te suportar, mesmo que a gente queira. Tem um livro chamado Não Basta Amar para Ser Feliz no Casamento. Então, a gente precisa correr atrás da cura dessas feridas para a gente ser feliz, né? No casamento. O Robson quer fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, Robson. Boa tarde a todos, né? Formação assim muito boa, né? Muito formativa, mas assim, durante a formação eu fui me lembrando de um vídeo que até a Roberta pôs no grupo há uns 2 meses atrás, que eu achei muito interessante sobre aquilo que o Moisés Rocha estava pregando, né? Que quando as pessoas se casam, eles levam tudo aquilo, né, que eles são e trazem muitas coisas, né, dos seus pais, dos seus avós, né, das suas gerações. E aí, quando eu assisti essa pregação, né, e vem me recordando hoje na formação, né, o meu questionamento era o seguinte, né,
já é um grande desafio a gente, né, correr atrás dessa cura interior pessoal, né? De ir vendo os pontos, né, as realidades e ir trabalhando. E como fazer isso em um relacionamento de casal? Porque ao mesmo tempo você precisa procurar, né, a pessoa que está com você também precisa, mas ao mesmo tempo as realidades de cada um vêm de encontro no relacionamento. E às vezes você não sabe lidar, você não sabe se colocar, né? Colocar a realidade do outro de uma forma positiva, que você pode ajudar o outro, ou quando o outro coloca, você também saber entender que, né, de um olhar positivo para que você também melhore. Ô, Robson, eu acho que assim, primeiro que ninguém quer ser corrigido por alguém que não se sente amado. Então, é lógico que a consequência da busca individual é que o casal, se os dois estão buscando individualmente a cura, a consequência é que isso vai se refletindo dentro do relacionamento. Então, a correção ela deve ser feita com amor, ela deve ser feita com caridade, como a Rogéria falou. Ela às vezes me põe no colo, ela me prepara para falar, né? Eu não falo para ela, olha o jeito que você faz. Não, eu falo, tinha. Então a gente tem um jeito carinhoso de falar um com o outro. E na hora da correção, a tendência é que a gente coloque uma voz mais firme. Olha só, eu preciso te falar. E isso já é agressivo. Então, a correção ela tem que acontecer num ambiente de amor também. Porque a correção, quando eu quero o bem do outro, porque às vezes a gente corrige não porque eu quero o bem do outro, mas porque eu quero mostrar para ele que ele fez errado. E isso nunca é um processo bom, né? Mas assim, o que você está falando para mim, mas como fazer isso no relacionamento? Primeiro você tem que começar. Você começa o seu processo, aí a pessoa com quem você está começa o dela. E aí vocês começam também o processo um com o outro. E que não vai acontecer do dia para a noite. Ah, Paulo, mas aí você está falando. Cara, a gente se espinhou muito, eu e a Rogéria. A gente errou muito. Eu já corrigi ela errado, ela já me corrigiu errado. Eu já tentei mostrar para ela coisas que ela não tinha, que eu achava que ela tinha. Ela já tentou corrigir em coisas que eu não tinha. E que aí no diálogo a gente precisou perceber e falar, não, olha, o que você tá. Mas isso, cara, requer tempo. Não vai acontecer do dia para noite. Então, não existe passo de mágica. Vai demorar, vai ser, ó. Por isso que normalmente o mais fácil é terminar o relacionamento. O caminho mais fácil é terminar. Porque se você quer construir uma coisa para chegar ao nível de maturidade que nós não achamos que nós estamos, tá? A gente não está aqui achando que a gente já alcançou esse nível de maturidade. A gente sabe que a gente passou algumas fases, mas que tem muita coisa pela frente, né? Quando a gente tiver nossos 60 anos de casados, talvez, se os nossos filhos forem pessoas de Deus, a gente poderá dizer, alcançamos. E a gente, assim, não quer ficar com o mais fácil, né? Exato. Quando o Paulo fala, o mais fácil é terminar. É mais fácil mesmo, você larga a pessoa, cada um pro seu lado. Mas você vai recomeçar um relacionamento, você vai chegar num ponto de conflito que, aí, de novo, aí mais fácil é terminar. Aí, né, a nossa vida não anda. E realmente é esse processo de ter paciência um com o outro. Porque às vezes você vai encontrar com um defeito da pessoa que ela está lutando ali para vencer aquele defeito. Né? E aí você precisa, nessa hora, ser o braço misericordioso de Deus. E olhar e falar assim, não, eu sei que ela está lutando para vencer aquele defeito. Por isso que é importante a partilha do casal, né? Essa vivência da cura interior, ela é individual, mas nos momentos de vocês, que vocês estão juntos, namorando e tal, é importante vocês partilharem o que cada um está vivendo, o que cada um está se descobrindo. Porque se eu sei onde no Paulo dói, eu não vou meter o dedo na ferida de qualquer jeito. Entendeu? Eu vou poder auxiliar nesse processo de cura, né? E auxiliar não é ficar passando a mão em cima da ferida, porque também machuca. Né? Auxiliar, muitas vezes, eu ter paciência e não abrir a minha boca diante de uma situação. Talvez a pessoa ela tenha a tendência de ser muito explosiva, e a pessoa está lutando por aquilo. E aí a pessoa foi explosiva com você.
Então, qual que é a sua atitude naquela hora ali? Né? É não revidar a explosão, ter um pouquinho de paciência, aguentar, engolir, né? Porque na hora que a pessoa explode, tem vontade de explodir também. Engolir um pouquinho e espera a situação passar. Se depois for pertinente, você fala, olha, lembra, ontem você explodiu naquela situação, tal. Não tinha necessidade não, leva as coisas mais de boa. Tal. E lógico que cada casal, que a gente está falando de indivíduos. Indivíduo, individual, único. Então, cada pessoa, ela tem características únicas. Não dá para você pegar exatamente o que eu e a Rogéria vivemos, colocar na sua vida e vai funcionar. Assim como não dá para pegar o Fred e a Roberta Vivo e igualzinho eu replicar aqui dentro de casa, nossa, deu certo. A maneira como o Fred educa o filho dele, se eu pegar e imitar igualzinho com o meu filho, pode dar total ser um desastre, porque cada pessoa é única. Mas tem uma coisa que em nós é igual, instinto. Se você está ferido e você percebe que a pessoa que está vindo na direção da sua ferida não quer cuidar dela, a sua defesa vai fazer o que você quer. Então, o ambiente familiar tem que ser um ambiente confiável, um ambiente que me deixa me sentir à vontade, confortável. Aí sim, eu permito que a Rogéria toque na minha ferida. Entende? Porque eu sei que ela não vai enfiar o dedo. Ela vai cuidar. Às vezes, vai passar o mertiolate que arde, né? Não é o novo, não. É o antigo. Vai arder. Às vezes tem que desinfetar com álcool mesmo. Vai arder. Só que eu sei que é um processo necessário. Porque se ela chega de uma vez jogando álcool, qual é a reação? É defesa. E às vezes a gente se defende atacando. Então, Robson, meu irmão, não vai acontecer do dia para a noite. Tem que ter paciência. Porque às vezes, quem escuta essa nossa partilha de 1 hora e meia, vai falar assim, falar é fácil. Só que se não a gente partilha isso um pouco hoje, é porque a gente sabe que não é fácil. Senão a gente nem está falando. Se é fácil, gente, todo mundo faz. Né? É um processo que você precisa insistir, insistir, insistir. E ter muita oração. Respondendo a sua pergunta? Não, sim. Agradeço aí. E, a Miriam colocou aqui, quem quiser, existe o Fio de Ouro online. Aí ela colocou, nesse momento de pandemia, um pacote com formações do livro inteiro. Também tem um menor chamado Curados para Amar. Diante disso aí também, eu estava conversando com a Roberta aqui. O livro é da Shalom. A Rogéria tinha falado já. Diante disso também, essa questão da cura individual, é muito importante isso para que, quando eu entre no relacionamento, ou dentro do relacionamento de namoro ou noivado, e até mesmo casamento, é muito importante isso, porque eu vou saber quem eu sou. Volta naquele ponto em que a Rogéria e o Paulo diziam no início da formação. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu começo a compreender mais a minha existência humana, principalmente dentro dessa realidade da cura interior, eu começo a dar passos diferentes. Eu sei ser corrigido, eu sei corrigir, eu começo a entender que eu não sou uma reprodução daquilo dos meus relacionamentos. Eu me relacionei com meu pai, me relacionei com a minha mãe, me relacionei com tantas pessoas, mas à medida em que eu vou entrando na cura interior individual, eu começo a estabelecer um novo homem, e esse novo homem começa a se relacionar de forma diferente, olhando diferente, o namoro se torna diferente, o noivado se torna diferente e futuramente o casamento. O principal é essa cura individual, para que saindo de dentro de mim, como a Rogéria dizia, começa dentro de mim, para depois ir para o outro. Quando essa cura acontece, quando essa cura vai acontecendo, eu começo a entender como eu preciso me posicionar dentro do relacionamento. Aquilo que o Paulo concluiu dizendo, né?
que eu e Roberta também vivemos, e vocês que estão junto com a gente, sempre acompanham a nossa história, também nós estamos nesse processo. E quantas coisas nós já partilhamos com vocês também em relação a isso, né? Que é individual, mas ao mesmo tempo se torna comunitário, porque nós convivemos com pessoas, nós nos relacionamos com pessoas. E às vezes dentro desses relacionamentos nós vamos identificando muitas coisas. E quando identificamos essas coisas e vamos em direção, a cura acontece. E aí eu fico melhor para me relacionar com outras pessoas, ou com a minha namorada, ou com o meu namorado. É bem por aí, começa no meu coração, começa dentro de mim, né? Quer falar alguma coisa? Não, estou sem palavras. O negócio é muito profundo, né? Deixa a gente meio impactado, assim. Mas nós queremos, então, agradecer mais uma vez o Paulo, a Rogéria, pela disponibilidade nessa tarde do domingo. A Rogéria, com todos os desconfortos, né, próprios da gestação, mas se dispôs a estar aqui. Vocês já sabem o sexo? Ainda não, semana que vem, se Deus quiser. Opa! Eu vi que a Rogéria teve uns momentos que fez assim, ó, faltou ar. Fez assim. E ela nem estava falando nesse momento. O Paulo estava falando e ela que ficou sem ar. Mas nós agradecemos não só pelo dia de hoje, mas também por todas as... Pode desenhar. Desenha. Por todas as segundas-feiras, né? Porque a gente nem imagina... Ele continua desenhando isso. Ele quer atenção. A gente nem imagina os frutos de cada segunda-feira, de cada palavra na vida desses filhos e filhas, né? Que nós temos a responsabilidade de formar. Né? Então, nós todos podemos rezar juntos uma Ave Maria, entregando a missionariedade deles, também essa gestação. Obrigada pela partilha, antes Raquel colocar aqui. Que vocês sejam ainda mais fecundos naquilo que Deus colocou no coração de vocês como missão com os noivos e namorados. É desgastante, é cansativo, mas vale muito a pena, né? Porque são famílias, é a nossa salvação, é a nossa vocação. Então, vale muito a pena cuidar dessas crianças, né? Vamos rezar por eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de morte. Amém. Amém. Obrigada. Deus abençoe cada um. Foi uma alegria, gente. Convite, viu? Obrigada. Estamos à disposição. Com certeza. Isso aí vocês podem ter certeza que vocês vão estar de novo com a gente. Prazer conhecer todo o pessoal aí do grupo, que vocês atendem. Né? Amém. Quem sabe um dia a gente encontra vocês aqui na Canção Nova, né? Se Deus quiser, quando reabrir, venha nos visitar. Tá bom. Com certeza. Um abraço a todos. Abraço. Gente, obrigada. Deus abençoe, gente. Tchau. Quem? Ah, não, o Fernando assim, deixa eu sair. Ai, deixa eu comer o meu biscoito. Aí, só um biscoito ali, ó. Não, meu biscoito.